como residente, eu nunca aprendi. E como médico que atende, eu concluí minha residência, para aí que eu vou fazer as contas aqui certinho, A gente se 2009. perde, né? Então, então já tem um tempinho, mas eu também nunca aprendi a lógica dos códigos ou como codificar. Assim, Perfeito. nunca foi falado, eu nunca vi um material, eu nunca li um artigo. Sim, Qual que é a regra do jogo? sim, E a sim. sensação que dá, né? Eu até fiz uma brincadeira, parece um idioma que você não conhece, Sim. então você está falando uma Um língua e você código, né? simplesmente queria. Parece que você simplesmente queria fazer assim: olha, uma fratura de fêmur, eu vou fazer a cirurgia e eu vou receber tantos reais. Parece muito mais claro o objetivo. Uhum. E vou usar uma palavra mais forte, e honesto até. Claro, 100% de acordo. É, e aí Transparente, né? vem a coisa da auditoria, como você falou, e é óbvio, eu não estou falando de você, mas o auditor é uma Uhum. figura que está ali defendendo o interesse do convênio ou da fonte pagadora, vamos chamar dessa Correto, maneira. certinho. Existe um espaço para uma auditoria do médico? Eu vou dar um Ah, exemplo. Vamos supor existe. que existe uma empresa que eu vou Uhum. lá e eu vou fazer minha fratura. E eu falo para ele assim: olha, fiz uma fratura de fêmur. Monta aí o relatório para mim, coloca os códigos e manda lá para o convênio. E se tiver conversa, você conversa com eles. Porque Ah, parece uma coisa muito desigual. sim. Parece que eu estou indo brigar numa língua que eu não sei falar. André, eu até já tive, assim, alguns desprazeres de alguns colegas retornarem dizendo assim, eu não vou conversar com o advogado. Falo, opa, eu não sou advogado, eu sou médico, meu CRM está aqui, inclusive a gente se identifica, tá? Vai meu nome, vai meu CRM, vai minha especialidade registrada, meu RQE, tudo certinho, todos os pareceres, porque inclusive também é regulamentação do conselho. Então, o que acontece realmente é isso, é uma dificuldade de conversa, uma dificuldade de linguagem. Sabe por que eu acho que não cabe uma espécie de consultoria? Porque legalmente, juridicamente, eticamente, o responsável pelo pedido, pelo papel, pelo sistema, é o médico solicitante, é quem avalia o paciente. Então, você talvez não cabe uma espécie de terceirização. Você até pode ter uma questão interna de talvez um expert em códigos conversar com você e te dar algumas dicas, o que talvez passe, o que talvez não passe. Desconheço esse tipo de serviço, quem sabe aí tem uma oportunidade de mercado, hein, Leandro? Você já conecta É, com o HackMed aí, é, já traz é. algumas coisas a mais, mas basicamente assim, alguém que possa talvez terceirizar esse tipo de serviço não existe. A gente só não Porque, comentou. Pois não, não. desculpa, André, não, Isso. porque assim, muitas vezes, quando eu leio os códigos, eu Uhum. sei a cirurgia que eu preciso fazer, mas aquele código não quer dizer a mesma coisa. Sim, entendo. Parece que não existe a tradução exata para Perfeito. para aquela parte técnica. Talvez seja um Uhum. tradutor, assim, Sim, sim, sim. fala nessa língua. Uhum. O que a gente tem, na verdade, é a nossa tabela, né? Então, vocês comentaram, a gente falou um pouquinho no meio da nossa conversa, né? A gente tem algumas tabelas que trazem os códigos e elas têm algumas descrições sucintas ou realmente resumidas do que aquele código significa. Com o passar de alguns anos, e isso tem sido cada vez mais rápido, as codificações não acompanham os procedimentos, os materiais, os valores, eles realmente têm uma certa defasagem. De vez em quando, a cada 2 anos, é para a gente ter algumas renovações considerando a ANS. A gente fala de rol da ANS, o que tem cobertura, o que não tem cobertura, qual é a regulação, tem regra, não tem regra pela ANS. Mas muitas vezes a ortopedia não é contemplada. Talvez os colegas não saibam, e eu vou deixar como um dos últimos termos aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, DUT, quem conhece DUT? Isso é uma coisa que eu não sabia antes de entrar para a Não auditoria. conheço. E essa é uma coisa Não conheço. essencial. DUT quer dizer diretriz de utilização. Se vocês colocarem no Google DUT, ANS, pode colocar 2022 que vai vir a última versão. É uma série de regras, hoje acho que tem 150, 160 procedimentos ou códigos que têm diretriz. Desses 160, 158, acho que tá, é porque teve uma atualização recente também. Sabe quantos que são ortopédicos? Um, que é risotomia em coluna. É o único. E lá tem muita coisa de genética, tem muita coisa de cardio, tem muita coisa de exame de imagem, tem muitas regras de... realmente, ele coloca assim, ó, pede tal exame. Quais são os critérios para... Toxina botulínica entra também um pouquinho na ortopedia. Então, são os dois que a gente pode
pode ainda aplicar. Quando eu tenho DUT, gente, não tem o que dizer, tem a DUT. A DUT é a diretriz, ela fala, se tiver esse critério, tá ok. Se tiver isso, não pode e não vai ser coberto. Só que a ortopedia é muito visada porque as diretrizes não colocam regras para os procedimentos ortopédicos. Então fica muito nessa, deixa eu entender o que vai acontecer, deixa eu ver se isso aqui cola, deixa eu ver se isso aqui se adequa, e vai quase que na interpretação técnica de cada um. Por isso que essa conversa com a auditoria deve acontecer, precisa acontecer. Mas para deixar claro, tá? Assim, só para o pessoal sim. que o código de uma fratura de clavícula Correto. é o mesmo de uma fratura da escápula. Assim, para quem não está acostumado, talvez seja a diferença entre correr 100 metros ou correr 42 quilômetros. A técnica, o que você precisa, o tempo cirúrgico, a complicação, e no final você vai ganhar a mesma coisa. Você ganha a mesma coisa. É cruel. É injusto. É injusto. Sabe por quê? A gente não conhece quem fez os códigos e tá lá, fratura, luxação, fratura e ou luxação da cintura escapular. E aí eu, como médico auditor, eu vejo aquilo ali. Pode ser uma luxação clavicular, pode ser uma fratura de clavícula, pode ser um número 2 partes, 3 partes, 4 partes, explodido, mas o código é o mesmo. Eu como médico auditor, não tenho o que fazer. Quando o colega vem brigar comigo, poxa, mas você só quer me autorizar esse código, eu falo assim, olha, você tem que, infelizmente, discutir com quem faz os códigos. Não sou eu. Aí, no caso, é quem compõe tabela. Algumas vezes acontece, e é aquela questão de novo do bom senso, né? Poxa, eu estou com um código único, mas é uma fratura complexa, que eu fiz uma tenotomia, que eu vou descrever uma tenotomia, por que eu fiz, etc, etc. Cabe, tá? Não precisa, não vale a pena, não é legal que o auditor fala, não, você só tem aquele código de fratura porque a fratura inclui a tenotomia. Não, gente, aplica o bom senso. Deixa o colega fazer o que é justo, né, o que é mais transparente, o que é mais adequado.